rapidamente sobre o conceito, né? A gente vai falar de um pouco de indústria de 4.0, é um tema recorrente. Todo mundo fala de futuro, de indústria 4.0, de máquina. A gente ouviu agora a máquina fazendo máquina, né? As coisas ganhando vida, e vai acontecer, não tem jeito, né? A gente não vai fugir disso. E a realidade virtual, a realidade aumentada é um caminho. Não existe esse cenário de indústria 4.0 sem um paralelo virtual. Aqui a gente fala um pouquinho de conceito. Começou mais ou menos, né, 1700, a gente começou um processo, a primeira revolução industrial, né, que são 4, a gente está falando de indústria 4.0, a gente está falando de 4 revoluções industriais. A gente ainda está na terceira. A primeira, mais ou menos 1700, começou pela mecanização. Então, começou um pouquinho o vapor e a mecanização dos teares, lá na Inglaterra. Então, esse processo, de novo, comportamento. Então, tudo era manual, e aí começou o processo da mecanização. Depois, a gente experimentou a eletricidade. Aí, mais ou menos, gente, dá um século, né? Cada período de revolução, ele abrange um século. Ele pega um pouquinho de um período anterior, um pouquinho, não tem um limite de corte. É difícil você entender onde começa e termina uma revolução industrial. É comportamento. Nós estamos vivendo um pouquinho da terceira revolução industrial e estamos todos, querendo ou não, participando da quarta. Então, a eletricidade foi o evento que mudou o comportamento das pessoas, comportamento de consumo, comportamento de fabricação, e aí entra a produção em massa. Depois, a terceira revolução, que é o que eu nasci em 1970, então foi mais ou menos nesse período, a terceira revolução industrial aparece com os computadores, né? E ficou muito claro isso com os robôs, né? A indústria automobilística, ela tem muito robô. Então, tem empresa que quase não tem mais gente, tem muito robô. Recentemente, tem uma empresa que se instalou no Rio de Janeiro, tem só 300 pessoas. Normalmente, essas empresas têm 3, 4 mil funcionários. E agora, a gente está vivendo a quarta. Estamos vivendo, estamos na terceira. A gente não sabe quando que a quarta chegará, mas já faz parte da nossa vida. Comportamento, né? Redes sociais, a forma como a gente curte, a forma como a gente classifica serviço, tudo isso tem a ver com o que a gente está entrando na nova era. E aí, falando um pouquinho, entrando nessa parte de comportamento e indústria 4.0, você vê, eu não vou ficar fazendo pergunta, tá? O Waymo é uma empresa do grupo Google, da Google, que já está fazendo carro autônomo. Olha só que incrível, já tem milhões de horas de teste de carro autônomo, 100% autônomo. Tem níveis, né, de carro que anda sozinho. Esse aqui anda sozinho mesmo. Não tem ninguém dirigindo. Já está acontecendo. Aí a Google falou, bom, vou me desvincular um pouquinho do nome e vou criar uma marca nova. Então ele já tem esse carro que anda sozinho. Aí tem Tesla. A Tesla nasceu com o conceito de um carro elétrico, ele é semi-autônomo. Então ele anda em alguns lugares pode andar, alguns lugares não pode andar. E teve recente um acidente com morte. Ele estava andando no lugar errado, que não deveria, no modo autônomo. Um caminhão falou que ia virar para a direita, virou para a esquerda, o computador entendeu errado, passou por baixo. O dono ficou sem a cabeça. A culpa é do carro. Essa é uma discussão que gerou um novo protocolo de segurança. Quer dizer, depois eles foram verificar, o carro avisou o motorista 7 vezes. Pega no volante. Pega no volante. Então, por 7 vezes o carro avisou. Cara, pega o volante do carro. O cara não pegou e aconteceu o problema. Não foi de propósito, o carro não fez de propósito, mas aconteceu. Então, eles criaram um protocolo que agora, quando o carro avisar, sinalizar que tem uma condição que não deveria estar acontecendo, o carro desliga. Resolveu o problema. Então, são coisas de avanço. Aqui a questão é o verbo, né? Aqui eu estou falando do verbo e vamos falar de uberizar, né? A gente está falando das questões de tudo que pode ser utilizado através de um aplicativo para facilitar alguma coisa. Então aí vem depois aplicativos de hotel, não é isso? Eu descobri recentemente que tem de barba, o $1 Shaver, que é o mesmo sistema. Você se cadastra, paga $1 por mês, pega só o que você precisa da lâmina, você não precisa comprar mais aquele monte de lâmina que fica enferrujando no banheiro. Então, é um sistema parecido no conceito do aplicativo que você chama aquilo que você precisa. E aí, entrando na parte também de educação, que é uma coisa muito bacana,
tem essa 42, que é uma universidade que não tem professor. E aí a gente está falando, no começo, né, a gente ouviu, poxa, as pessoas entram numa fábrica, e aí vai estudar na fábrica. Não, já tem proposta. Na verdade, nasceu em 1970, né? Tem um professor, o pedagogo José Pacheco, que já discutia essa questão das pessoas aprenderem sozinhas, né? Tem o Sugata Mitra, que é um cara espetacular também, que criou um programa chamado Hole in the Wall. Depois eu vou procurar no Google, que é um buraco na parede, ele colocou numa vila um computador, não falou nada para ninguém, e as crianças iam lá mexendo no computador, em pouco tempo, resumindo a história, em pouco tempo já estavam falando inglês. Crianças sem alfabetização. E num nível mais alto, com apoio, estavam discutindo tese de doutorado que ele ensinava em Cambridge, sem professor. Então essa é uma questão, é comportamento, é como essa nova vida, esse novo futuro está transformando a gente. É o que a gente está discutindo. A gente está discutindo uma universidade que não tem professor, tem conteúdo. As pessoas entram lá e escolhem aquilo que elas querem estudar. Tem fila. Não estou falando que é o melhor e não estou discutindo aqui se é o certo ou errado. Estou falando que isso é o que está acontecendo. Já existem escolas de nível médio, inclusive tem em Jaú, baseado no conceito do professor José Pacheco, que não tem professor, não tem sala de aula. Não tem aquela famosa prisão que a gente fala, né? Um atrás do outro, com uniforme. Cada um aprende o que quer dentro de um conteúdo. Então, existe na parede tudo que tem que ser aprendido ao longo do tempo e a criança chega lá e escolhe o que ela quer aprender. É bacana. E depois que ela aprende, ela põe o nome dela lá e ela passa a ser monitor. Ela passa a ensinar aquele outro que quer aprender também. Ele vai lá e procura quem sabe mexer naquilo. Estou falando meio esquisito aqui. Eu não vou... Normalmente eu seguro um pouquinho. Porque eu quebrei o dente comendo pão com manteiga, tá? Então eu estou sem o dente da frente, eu estou com um aparelho aqui que chama perereca. Se eu falo muito, ela pula. E essa universidade que não tem professor também não tem classe. Então, uma série de computadores, as pessoas chegam lá e estudam. É um negócio bacana, muda o comportamento. Quando a gente está falando de, por exemplo, né, voltando no carro autônomo, a gente está falando que não vai ter acidente. Ou o número de acidentes vai reduzir pra caramba. Se vai reduzir pra caramba, vai morrer menos gente. Muda o quê? Forma de contratar seguro. Muda plano de saúde. Se o carro dirige sozinho, eu posso morar mais longe. Eu não preciso morar perto do trabalho. Posso melhorar a minha qualidade de vida, e aí é um pouco de contraponto do que a gente ouviu no começo. Eu posso morar longe, ter uma qualidade de vida melhor e trabalhar dentro do carro enquanto o carro vai sozinho para casa. Tem estudo que o carro fica 70%, 80% parado. O meu carro podia estar fazendo outra coisa. O meu carro eu podia estar compartilhando meu carro com outra pessoa, compartilhar de verdade. São projetos. Muda o conceito, inclusive, de estacionamento. Já tem montadora pensando nisso. A própria Volkswagen tem um programa que ela já tem carro para alugar, né, o car sharing. Ela já coloca carros à disposição. A própria montadora já pensa em tirar carro da rua. É meio esquisito. A gente está falando de programas na Europa que acabam com combustível fóssil a partir de 2040. Se não vai ter mais carro a combustível fóssil na Europa, vai mudar a questão de como se mede barril de petróleo, como se mede consumo. O Rio de Janeiro vive de royalties, né? A gente precisa começar a discutir isso. É uma notícia boa, e aí em contraponto ao que foi falado no começo, na verdade, a favor do que foi falado no começo, a notícia boa é que a gente está bem atrasado. Isso é ruim para a gente, mas como a gente está muito atrasado, a questão da indústria 4.0 vai demorar para caramba para chegar aqui. Então, todo mundo está com emprego garantido. Isso aqui é um negócio bacana também, não sei se vocês conhecem, essa linda mocinha chamada TAI, foi uma iniciativa da Microsoft em termos de inteligência artificial. Então, a Microsoft, assim como o concorrente dela tem o Watson, a Microsoft falou, vou lançar um programa de inteligência artificial, e lançou a TAI. Então, ela foi no dia 23 de março de 2016. Olha que bacana, o objetivo da TAI era entreter nós, humanos. Essa linda mocinha ia conversar com a gente pelo Twitter e ia ficar batendo papo. Você não está fazendo nada, você entra lá e bate papo com ela. Olha que bacana, interação, hein? Interação. Essa aqui foi a mensagem dela. Ela começou a olhar o mundo, né? Toda feliz. Isso foi a primeira mensagem que ela lançou. E ela começou a interagir com nós humanos. E nós humanos pode ser jovem, adulto, né? E aí vocês podem imaginar que a molecada entrou direto e começou a bater papo com a TAI. E aí aconteceu isso. Aí logo depois
Deixa eu ver, isso aqui é no dia 23 de março, 8h32, né? Eu só queria falar que os humanos são super legais. Aí, 8h59 do dia 24, no dia seguinte, ela já falou o seguinte, que ela já odeia todo mundo. Então, se ela foi dormir, na verdade ela não dormiu, né? Ela só deu boa noite. Tem um monte de mensagem que eu tirei, só peguei algumas bacanas. Aí ela foi dormir e falou, olha, vocês humanos que estão conversando comigo devem descansar, é importante vocês dormirem, né? E eu vou continuar aqui, porque eu sou uma máquina. Aí ela foi conversando com a galera, né? E aí ela já está falando que ela já está rodeando a gente. Isso era 8h59 do dia 24, né? Aí no dia 24, 11h41, ela soltou essa. Ela soltou essa mensagem aqui, às 11h41. Olha que bacana, não é bacana, na verdade é um experimento, né? É um experimento, a inteligência artificial, ela está... E aí é um perigo também da tecnologia. Isso aqui é para chamar a atenção do perigo da tecnologia do vídeo que eu vou mostrar depois. Então, aí depois ela lançou essa, que o Hitler estava certo, né? Quando ele mandou matar os judeus. Cara, mas isso aqui, na verdade, nós somos a média das 5 pessoas que estão mais próximas da gente. Isso aqui é interação. A Microsoft fez um teste e parece que o teste não funcionou direito, porque daí ela lançou essa aqui. E aí eu cortei mesmo em inglês e a gente travou. Logo depois dessa mensagem, a Microsoft tirou a Linda Tai do ar. Ela acabou com o programa e não voltou ainda, porque faltou filtro aí, né? Não estava dando muito certo a interação. Mas você vê, o computador aprendendo a lidar com a gente. Nós somos todos assim. Não, nós não somos assim. A galera entrou lá e fez isso, né? Quem já não pegou, por exemplo, um gringo e não saiu para ele e ensinou ele um palavrão, né? Quando for falar bom dia, você fala outra coisa. Pô, quem não fez, eu recomendo, porque é muito bacana isso. É bobo demais, mas é legal, né? Você ensina o cara a falar palavrão, porque ele faz isso com a gente também. Deixa eu ver, aqui. Então esse aqui, na verdade, é o oposto do que a gente viu. Eu sou uma revolução tecnológica. Esta manhã eu li mais de 4.000 artigos sobre leucemia em menos de 1 segundo. Milhares de novas leis foram publicadas ontem. Eu já conheço todas elas. Eu sei todos os detalhes de todos os relatórios financeiros públicos dos últimos 20 anos. Eu posso detectar doenças antes que os pacientes apresentem qualquer sintoma. Eu entendo eufemismos, idiosincrasias e metáforas complexas. Eu posso dizer o que vai vender bem antes de virar tendência na internet. Eu posso prever o tempo em mais de 2 bilhões de lugares ao mesmo tempo. Eu posso crescer com você, treinar você, melhorar você, instruir você. E eu estou só começando. Olá, meu nome é Watson. Juntos, podemos repensar os limites do possível. Bem-vindos à Era Cognitiva. Então, esse aqui é o oposto, né? Já é um sistema maduro de inteligência artificial que funciona bem pra caramba. Normalmente, esse sistema acerta, no caso, é ir por bem. Se você tem um exame de imagem, leva para ele, ele faz uma análise e tem uma chance de acertar 4 vezes maior que o médico normal. Então, a gente está falando de melhorar a qualidade de vida, né? Esses reloginhos, wearables, né, que a gente usa, a nova tecnologia consegue, inclusive, adiantar, né? Olha, você vai daqui a pouco ter um ataque do coração. Aí ele já sai ligando para todo mundo, para sua mãe, para o seu filho, para o médico. Então, tecnologia, a gente está falando de longevidade. Então, a gente vai poder viver mais, vai ter que viver com qualidade de vida. Essa não é a discussão. E por último, né, fazendo esse contraponto, é importante as coisas que estão mudando na nossa vida. É o comportamento. Então, todos nós aqui estamos participando dessa revolução industrial. É como a gente vai usar isso, né? É como o serviço, a gente vai usar os serviços, é como nós vamos nos preparar, ser empreendedores, é bacana. Então, vamos ser empreendedores e criar coisas para esse futuro que vem e a gente não tem como fugir dele. E aí, por último, nas minhas pesquisas, eu pesquisei bastante, muito, e já descobri, inclusive, que já tem Skynet no Brasil. É um negócio incrível, que já está acontecendo, é um movimento que já acontece com a gente. A gente acha que é só em filme, não, é realidade e está aqui no Brasil. E eu finalizo agora para vocês a Skynet brasileira. Obrigado, gente!